Bom, o Filipe Louro foi determinante, não só tem uma sensibilidade muito apurada também como, enquanto produtor, enquanto ah, uma pessoa muito atenta à composição, ao arranjo e à produção, como também em termos de dinâmica pessoal foi uma pessoa fundamental para que este projeto pudesse ainda ser mais orgânico e respirar. E depois há uma relação já de outras alturas com o Pedro. Sim, ia falar exatamente nisso. O Filipe é um companheiro de longa data. Nós conhecemos-nos a estudar, portanto somos companheiros até dos tempos de escola, na Escola Superior de Música do Porto, na Inês Mai. Éramos da mesma turma, do mesmo ano, e desde aí que temos vindo a partilhar uma série de projetos musicais mais ligados ao jazz. Temos o The Right of Trio, que ainda continua no ativo. Tivemos no Quinteto Eduardo Cardinho. Eu já toquei também com os Unsafe Space Garden, com quem o Filipe toca. Portanto, é uma relação já muito omnidirecional, que dispara em muitos sentidos, em muitas estéticas, em muitos circuitos, e que é sempre pautado pelo extremo cuidado que o Miguel estava a falar, que o Filipe tem com a música. E quando surgiu aqui a oportunidade de expandir o duo para um trio, foi assim a escolha mais natural, porque é a pessoa que não só como baixista ia dar o que a música obviamente pede, uma pessoa que compreende este lado orgânico que a música tem, com um pezinho na improvisação, com um pezinho na canção composta, como depois tem exatamente essa orelha e essa cabeça de produtor que ia fazer com que este álbum chegasse à forma requintada a que chegou. Eu acho que o projeto, este disco em específico, foi composto em duas fases, digamos assim. Uma fase mais anterior que vem seguido do segundo disco, em que já havia algumas composições que adivinham desse seguimento, e depois há um hiato no projeto em que neste caso o Marco Franco foi fazer outras coisas, está mais ligado às artes plásticas, e houve um hiato também em relação a mim, entre tentar perceber o que é que ia acontecer. E houve uma pandemia, para Uma pôr tudo em pandemia pelo contexto. meio, exatamente. É importante também, às vezes esquecemos disso. Um, e, e depois acho que a presença do Pedro Melo Alves foi determinante para que houvesse esse recomeçar, e com ele abrir muito mais o processo criativo, ser muito mais colaborativo, conhecermos e percebermos que partilhamos as mesmas referências, a mesma forma de estar na música, muitos conceitos próximos de improvisação enquanto composição, e depois foi um processo muito fluido e muito natural que guiou a este disco que é um disco feito por todos. Ela, ou seja, esta diversidade estilística é um espelho de como nós somos, quer enquanto melómanos, da forma como ouvimos música, a forma como trabalhamos noutros projetos, e depois, naturalmente, da forma como criamos. Como quando chega a altura de compor, o catálogo de influências, a panóplia de recursos, a panóplia de dimensões estéticas é mesmo muito diversificada. Então é-nos natural, quando chega a altura de pensar em canções, que não consigo deixar de pensar neste disco como um disco de canções, que estas canções vão ter que ser particularmente diversificadas e musculadas neste sentido da diversidade estética. E se há essa confluência de estilos, é mesmo porque nós somos essa confluência de estilos de alguma forma. Ou seja, o projeto tem seu ADN de base, com um pezinho se calhar no circuito mais indie, no início se calhar mais ligado também a um toque rock, um rock mais progressivo, matemático, como foi sendo descrito. Mas sempre teve esse pezinho no indie mais experimental, mais alternativo, a criar canções, cada vez com um envolvimento de eletrónica mais crescente. E eu acho que uma das coisas que marca este disco é também a nossa maturidade, não é? Já não somos nenhum de nós crianças com 20 anos, há entretanto toda uma carreira, há décadas de experiências musicais noutros projetos. O Miguel faz produção de milhentas das boas coisas que andam agora a circular da música portuguesa, e a pessoa está sempre a crescer com esse processo. Portanto, se hoje
nos predispomos a criar um álbum, obviamente vem com tudo aquilo em que acreditamos e que ouvimos, e claro que há jazz, claro que há rock, claro que há eletrónica, claro que há experimentalismo, claro que há esse hip-hop também, e sem nenhuma destas dimensões estéticas ser provavelmente uma prisão. Ou seja, nós nunca nos propusemos nem nos vamos propor alguma vez a criar um disco de um determinado estilo. Há canções e há o que elas pedem e há a criatividade aqui dos membros envolvidos a levá-las aos sítios que tiverem que levar. E é uma das coisas que na verdade me agrada muito neste disco, é que ele não seja sequer fácil de categorizar e ao mesmo tempo saiba uma coisa que é dos nossos dias, é orgânica, sabe ao Miguel, ao Pedro e ao Filipe, ou seja, acho que é um disco muito autêntico e que não se tenta balizar por nada em particular. Há muita fluidez. Eu acho que este disco é um disco também muito feito de resiliência, de fases pessoais que nos levam a ultrapassar e a superar a nós mesmos e às dificuldades da vida que têm sido cada vez maiores e o mundo está como está e nós não somos imunes a isso, somos pessoas conscientes disso mesmo. O próprio processo artístico que nós passamos advém também muito de uma posição de alguma forma política em relação à forma como nos posicionamos enquanto artistas no mundo, que é sermos independentes, acreditarmos que muitas vezes temos que fazer as coisas pelos nossos meios. Obviamente que se conseguirmos ter apoios será muito bem-vindo e acreditamos nessa construção social que o Estado também pode ajudar na questão de semear de alguma maneira apoio à cultura. É uma coisa fundamental para depois podermos retirar daí os frutos, mas não nos deixamos, ou seja, não deixamos de fazer por isso. Portanto, tudo isso, toda a forma como pensamos a arte, o mundo, a vida, leva-nos a ter essa preocupação e especialmente pelos tempos distópicos que vivemos, não queríamos deixar de fazer algo esperançoso, não queríamos deixar de pensar numa solução, uma proposta boa, porque é isso em que acreditamos também. Eu posso começar e o Pedro pode fechar, porque há aqui um significado simbólico. Eu creio que a Good Morning simboliza a vinda de um viajante temporal que traz uma mensagem, como se fosse um alerta de alguém que já passou por isso, ou de uma civilização que já passou por isso, a alertar os perigos que estamos a viver e da necessidade de mudança dessa humanidade. Portanto, há uma alvorada no disco que indicia que vem uma viagem e um mergulho perante estas temáticas de superação, de questionamento, mas sempre com um lado muito esperançoso. Vamos debaixo d'água, falamos de transcendência, falamos de superação, falamos de tudo um pouco, e mini-ficções, quase histórias que cruzam ora o fantástico, ora a ficção científica. E depois, eu creio que depois dessa viagem toda, desse mergulho, a Good Night fecha como uma súmula de tudo aquilo que nós vivemos, e foi uma música, uma composição do Pedro, integral, em que sintetiza toda essa viagem com a forma fantástica e a sensibilidade que o Pedro, acho que podes falar melhor sobre isso do que eu. Bom, e vou discordar porque eu fiz um arranjo, mas as composições são memória de peixe, o que está ali dentro. Ou seja, o Good Night é efetivamente uma súmula, é um compêndio, é um pós-lúdio do álbum que pega em fragmentos das composições do álbum todo, portanto pega no universo todo deste 3, e de certa forma, depois de já o termos ouvido, não é? Está pensado para ser um presentinho que surge depois da escuta integral do álbum, depois já termos aqueles fragmentos melódicos, harmónicos, texturais, todos na cabeça, surge como forma de os relembrar a todos, relembrar a viagem, relembrar a jornada e fechar com um toque
um toque suspensivo, eu diria. Ou seja, se o álbum todo tem este toque, ou tem este caráter de promessa, de esperança, eu julgo que a Good Night fecha toda essa esperança, mantendo-a no ar, mas também não a resolvendo. Não é como se, ok, chegamos e resolvemos já os problemas da humanidade, eles ainda estão a pairar todos no ar. Então parece que temos aqui este toque meio etéreo de realidade suspensiva, que acho que depois entrega ao ouvinte a oportunidade de pensar que ainda vai tudo a tempo, mas está tudo por fazer ao mesmo tempo, mas está tudo bem ainda não termos começado. Acho que traz alguma paz pela ideia não concluída da promessa do álbum, não é? Porque senão uma pessoa, ou por estarmos precisamente a viver tempos tão distópicos, também sentimos muita ansiedade de os resolver já, de abraçar os problemas já, de ter ter uma postura já, e acho que o disco, além de dar esta promessa de esperança, também dá uma promessa de um outro tempo, um tempo mais alargado para conseguirmos pensar nestas questões todas com a paz de alma e a margem de pensamento que estas questões merecem. Bom, desde o início do projeto, que é uma extensão do processo de composição das músicas, até sendo um projeto maioritariamente instrumental, não queremos de maneira nenhuma que seja uma muleta ou uma legenda que faça com que as pessoas percebam o que quer que seja. É mais sugestivo e é uma extensão da nossa composição e da nossa expressão artística. Mas sem dúvida que até no próprio processo de composição musical, a parte da imagética conta muito, porque nós estamos a pensar mais em termos de conceitos, do que é que esta música significa, do que é que nos faz lembrar enquanto narrativa, quais é que são os seus intervenientes, os cenários, o mundo que o compõe, e acaba por ser uma ferramenta composicional muito interessante e que nos leva a resultados muito diferentes daquilo que seria só a parte musical per si. E depois há alguns exemplos práticos, como por exemplo convidarmos o José Soares para tocar saxofone neste tema, que fez um trabalho absolutamente brilhante e ao primeiro take coisas mágicas, mas estamos-lhes a dar conceitos visuais. Olha, esta música é sobre um portal no tempo em que se tu entrares aqui muito David Lynch, ou seja, estamos a dar referências de uma história, de um conceito, e incrível como entramos logo automaticamente quando pensamos em imagens. Depois é uma extensão das próprias músicas, eu diria. A Good Morning é um exemplo disso, em que estamos a fazer uma peça, digamos assim, multimédia, audiovisual, em que não só funciona pela música, como também pode ser uma banda sonora, também pode ser uma espécie de vídeo cinematográfico. Idealmente faríamos isso para o disco todo, porque foi assim o nosso processo interno de imaginar estas histórias e de compor as músicas, mas temos que ter calma. Bom, elas foram várias e acabam por também reforçar o ambiente humano em que todas essas composições foram sendo feitas, porque remonta ainda aos primórdios desta terceira fase do projeto, em que estávamos a fazer muitas experiências de composição e de ensaio com o Norberto Lobo, por exemplo. E o Norberto, que sabemos que é um guitarrista fenomenal aqui da nossa praça, mas também é um baixista e um compositor de canções fenomenal. E de início fizemos muitas experiências, por exemplo, com o Nor, que acabam por resultar em alguns fragmentos, em alguns momentos das composições que integram o álbum, da mesma forma que acabou por fazer um take que a primeira gravação deu a voz da Under the Sea, e é o nosso featuring do álbum. Mas a contribuição do Nor vai bastante além dessa voz que ficou registada em disco, porque fez parte da forma como muitos sistemas foram cozinhados numa fase inicial. Da mesma forma que falamos do Norberto, também podemos falar do Marco Franco, portanto, baterista do segundo álbum deste disco, que acabou por contribuir para lançar a semente de uma das composições, só porque se juntou também em estúdio connosco uma vez, no aniversário do Miguel, de forma muito casual, muito informal, começaram a tocar uma só para
matar os bons velhos tempos, as saudades dos bons velhos tempos, e acabaram por lançar as sementes para uma das composições, então acaba por ser um colaborador informal. E depois quem fala desses, assim de forma mais informal, depois também falamos das colaborações mais formais, que são várias e estão todos amigos. Temos, obviamente, o José Soares, que entra em mais do que um tema como saxofonista, mas também entra como clarinetista e flautista e oboísta falseado, porque fez muitas dessas coisas através do saxofone, mas a tocar essas partes. Na Good Night, sendo que a Good Night é uma peça escrita para um ensemble de música de câmara. Contamos também com um quarteto de cordas, portanto aí temos o João Anselberg no contrabaixo, temos a Bruna de Moro no violoncelo, temos a Teresa e a Alexandra na viola e no violino, e com isto tudo temos uma série de colaborações que compõem um todo, uma família que foram fazer estas canções, que, como o Miguel já falou, vivem de vários momentos, ou seja, os momentos de pré-composição, os momentos de composição. Fomos a estúdio mais que uma vez, gravaram-se muitas maquetes e pré-maquetes, e depois de estar gravado em estúdio houve muitas gravações que sucederam já em formato de pós-produção, e estes amigos entram em vários destes momentos. Portanto, eu diria que são uma parte integral do resultado final a que este disco chega, ou seja, se tem assim tanta magia a faiscar por todos os lados, vive mesmo de ter tantas colaborações em tantos momentos diferentes. Não sei se ias acrescentar. Vive das pessoas que o compõem, é só isso. Portanto, no final é uma listinha de créditos que parece só tudo, se calhar até muito delineado, muito pensado, mas faz parte de um fluxo humano que pautou os anos que este disco teve a ser montado. Eu diria que podemos dizer que o espetáculo da Culturgest assenta na apresentação de minificções e que vão destapar o véu de qual é que é o significado visual das canções, mas há um lado muito, muito misterioso nelas, porque vai existir uma máquina em que vai captar alguns fragmentos de memórias, tanto do passado como também transmissões, quiçá do futuro, em que simboliza um bocadinho destes fragmentos de onde vêm estas canções, como se fosse um rádio a tentar captar frequências de um outro universo, de um outro tempo, de outro espaço, e sem revelar demasiado, o espetáculo vai andar à volta desta temática. Bom, este disco tem essa carga simbólica de ser um recomeço, e eu acho que vem para ficar, porque as pessoas que o compõem fazem parte desse recomeço, acreditam que é possível também fazer música desta forma do coração e atentos ao mundo em que vivemos, e isso faz com que nunca vá ser uma repetição de nenhuma fórmula. O caráter, até a forma como nos posicionamos artisticamente, faz com que o façamos de uma forma sempre pelas razões que importam, pelo menos para nós. Portanto, eu vejo muito futuro neste projeto, como está, com a formação que tem. Obrigado, nós.